de por que a Globo, por que as ONGs financiadas internacionalmente e por que o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vou chegar nele aqui agora, trabalham ativamente para defender os interesses do crime organizado. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E eu vou começar o programa de hoje, eu vou dedicar o programa de hoje quase todo a um determinado assunto, e vou começar dando os parabéns. Não porque seja aniversário de ninguém, mas porque eu quero dar os parabéns para a Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio, eu sou carioca, vocês sabem que eu sou carioca, eu sou nascido e criado, morei no Rio de Janeiro os primeiros 30 anos da minha vida, nunca morei em outro lugar antes de vir para os Estados Unidos, além do Rio de Janeiro, amava o Rio de Janeiro, odiava o Rio de Janeiro, e eu sei que a Polícia do Rio tem os seus problemas, tem, é claro que tem, mas em sua maioria, os nossos policiais são pessoas de bem, que saem de casa todo santo dia, efetivamente sem saber se vão voltar. E fazem isso para proteger pessoas que muitas vezes são ingratas e que as criticam impiedosamente. Por isso, no programa de hoje, eu vou buscar fazer um pouco de contraste, como sempre acabo fazendo, à cobertura global. E nós vamos tratar de maneira um pouco aprofundada até o tema da segurança pública, utilizando como gancho essa operação policial ocorrida de ontem no Rio de Janeiro, que, sob todos os aspectos, é uma das mais bem-sucedidas da sua história. A operação pode até ter sido executada ontem, mas ela começa muito antes. As investigações que levaram a operação a ter esse sucesso duraram mais de um ano e serviram para identificar mais de 94 vagabundos do Comando Vermelho escondidos no Morro do Alemão e da Penha. Mas, segundo a Globo, era só gente bacana, né? Mas gente bacana, tipo homicida, traficante, ladrão, né? Para a Globo, talvez estudante, né? Vítimas da sociedade. As principais lideranças desses morros são o Márcio dos Santos, Nepomuceno, conhecido como o famoso Marcinho VP, e Edgar Alves de Andrade, o Doca. Nos últimos anos, o Doca foi responsável pela expansão territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que hoje, pasmem, domina mais de 40 bairros e favelas no Rio e na Baixada. O poder do Comando Vermelho hoje no Rio de Janeiro é tão grande, que ele responde por mais de 50% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. Eu vou falar mais para frente, nós vamos conversar mais para frente sobre esse negócio de domínio territorial. Mas é importante começar contextualizando tudo isso, porque muitas vezes quem não é do Rio não tem noção real da magnitude do que a gente está discutindo aqui e do que significou essa operação. É nesse ambiente que ocorre a Operação Contenção, cujo objetivo foi justamente combater a expansão territorial do Comando Vermelho e prender as suas lideranças. Veja que loucura, né? Prender a liderança. Nessa operação da Polícia Militar e da Polícia Civil, foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão. Mandado, não foi, trocou tiro, não. Mandados, mais de 100 mandados de prisão contra integrantes de facções, guardem esse termo porque é o termo que nós vamos utilizar, narcoterroristas. E além das dezenas dos vagabundos eliminados, mais de 81 criminosos foram presos e mais de 100 civis foram apreendidos, pelo menos esse era o número que nós tínhamos antes de iniciar o programa. E para iniciar a linha, isso é um preâmbulo, porque para iniciar a linha de comentário que eu quero seguir, eu quero primeiro passar um vídeo do governador Cláudio Castro falando sobre a operação. Bota o vídeo, por favor, Brunão. De hoje tem muito pouco a ver com segurança pública.
ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, é que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Vamos dialogar, vamos dialogar. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. E eu já fiz aqui inúmeras vezes críticas ao governador do Rio, no Cláudio Castro, mas hoje temos que ser justos. A postura dele, da polícia... Desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. Da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro estão de parabéns. O componente essencial dessa discussão, desse vídeo, que o Cláudio Castro cita, é: o Rio de Janeiro está sozinho. Aliás, seja feito, não é só o Rio que está sozinho. A situação da violência está se espalhando no Brasil inteiro, no Nordeste é uma desgraça. E os estados estão abandonados. E eu vou explicar por quê. Porque o problema não é que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não prende, a Polícia Civil não investiga, até não investiga como deveria, mas esse não é o problema. O problema é que o governo do estado, vamos ser sinceros aqui, vamos mandar a real, o governo do estado não tem coragem de fazer operação policial nas favelas. Por quê? Porque não tem respaldo jurídico muitas vezes. Não tem respaldo da mídia. Vamos ser real, vamos ser sinceros. Tem gente boa na área de segurança pública, gente que quer verdadeiramente combater o crime organizado. Então você tem investigações, tem prisões. Quando é necessário, a polícia mata o vagabundo. Mas você não tem segurança jurídica nenhuma. Um segundo. Um esporro, criança sem aula é esporro no estúdio. Onde é que eu estava? Vamos lá. O governo do Rio de Janeiro e de vários, eu volto a dizer, de vários outros entes federativos, eles não têm apoio para combater o crime organizado. E eu vou ser bem sincero, de novo, não é só que eles não têm apoio do Estado. Eles não têm apoio do Estado, eles não têm apoio da imprensa, da mídia, não têm apoio de boa parte dos setores organizados da sociedade civil, aqueles mesmos que recebem dinheiro de George Soros e companhia. E o pior, esses entes, o Estado, a mídia e as ONGs trabalham ativamente contra o combate ao crime organizado. Contra! Por que será, meu Deus? Por que será, meu Deus? Vocês me respondam no chat. Eu quero ouvir os palpites de vocês.
de por que a Globo, por que as ONG financiadas internacionalmente e por que o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vou chegar nele aqui agora, trabalham ativamente para defender os interesses do crime organizado. Digam vocês para mim, porque eu vou especular aqui nesse programa. E coloca aqui no chat, aqui na tela, Bruno, quando as pessoas falarem. Porque eu não tenho como deixar de falar do papel do Supremo Tribunal Federal nessa história. As pessoas têm medo, a imprensa não pode falar, isso pode ser considerado desinformação, como é que é o termo que eles... desordem informacional. Mas quando eu estou dizendo o Estado, aqui, eu estou querendo dizer o regime. Porque há um conluio claro e evidente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário no auxílio ao narcotráfico no Brasil. Ou melhor, ao narcoterrorismo no Brasil. E no Legislativo também, porque hoje nós temos parlamentares eleitos com dinheiro do tráfico. Vou deixar essa história para outro momento. Porque a gente está tratando de uma aliança entre a burocracia e a classe política com o crime organizado que faz o Brasil de refém e faz as pessoas, faz todo mundo de refém. O Rio de Janeiro parou ontem, a cidade, que me desculpem, mais espetacular do Brasil, me desculpem de todos os outros lugares, é a cidade mais importante do Brasil para o mundo, de refém. Mas isso foi o dia de ontem. Quando você se espalhar pelo Brasil, e nós vamos nos aprofundar disso, quem é mais fudido, quem está nas comunidades, essas pessoas vivem essa situação de ontem na prática todos os dias. Então vejam a seriedade do que a gente está falando. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando o apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.